Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título A Submissão de Ruth. Livro base para esta ministração é o livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, que nos diz: tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, ensina-me e usa-me, traz a revelação espiritual desta palavra, para que eu possa ministrar a teu povo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A insubmissão e a rebeldia são a fonte e a raiz de todas as derrotas na vida dos homens. Amém? Veja bem, o sentimento de submissão como um dos mais importantes valores espirituais de um servo de Deus. A submissão foi o sentimento de Cristo, enquanto a insubmissão e rebeldia são sentimentos de Satanás. Amém? Uma das características mais fortes da personalidade de Ruth era a submissão. Ela era mais nova, mais bela, mais forte e não tinha, humanamente falando, nada que a prendesse à sua sogra. Mas havia nela um sentimento que a colocava em plena submissão espiritual. Infelizmente, hoje é um dos valores mais roubados na vida espiritual, mais roubados no evangelho da moda, mais roubados nas pessoas que às vezes falam que servem a Deus, que são servos de Deus, mas não são submissos à direção, aos planos e à vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus, até o último momento, como homem, poderia ter sido insubmisso, mas antes, seu sacrifício na cruz, ele disse: seja feita a tua vontade. E garantiu que a única maneira de vivermos o plano de Deus para nossas vidas é através da submissão. Não existe outro caminho. Vamos imaginar que Ruth se enchesse de razão própria e dissesse: eu não vou com Noemi, eu não tenho nada que me prenda a ela, e tomasse um outro rumo, ela estaria sendo roubada em relação ao plano de Deus. Amém?
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O que acontece hoje? Vemos o inimigo usando a rebeldia como forma de culto a ele, destruindo o plano de Deus na vida das pessoas, porque é exatamente o que ele faz. Podemos observar a maneira corrosiva do desrespeito às autoridades espirituais, de respeito aos princípios da palavra, de respeito aos valores espirituais. Nós estamos vendo as pessoas querendo criar seu próprio evangelho segundo a sua conveniência, porque nos últimos dias as pessoas terão como que comissões nos ouvidos e não suportarão a sã doutrina, por causa do espírito contrário ao de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. No livro de 1 Samuel, capítulo 5, Saul foi tomado por esse espírito, porque é um sentimento que entra na pessoa e contamina o relacionamento pessoal, familiar, profissional e, sobretudo, o relacionamento espiritual. Amém? Deus falou muito forte sobre a origem da submissão e da insubmissão. Satanás desenvolve esse sentimento ao querer ser maior do que Deus e se rebela contra Deus. Vemos no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15. O nome dele era Lúcifer, anjo de luz, e ele era um querubim ungido. Então, como nasceu esse sentimento dentro dele? O Espírito Santo falou ao meu coração que Deus é tão perfeito em amor que até os anjos deu a liberdade de sentir. Deus lhes deu a liberdade da submissão ou insubmissão. Lúcifer desenvolveu esse sentimento e contaminou um terço de todos os anjos. E por causa disso, ele foi lançado no abismo, porque desejou ser semelhante ao Altíssimo. Amém? Glória a Deus. A origem deste sentimento está em Satanás. Todo homem insubmisso tem um espírito de Satanás, porque esse sentimento não vem de Deus e nem de Cristo. O sentimento de Cristo é de submissão. Amém? Vemos no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Nós vemos o que aconteceu na vida de Saul. Ele não era ninguém, era apenas um homem alto e diferenciado dos outros pelo aspecto físico. Mas ele não buscou uma integridade espiritual, não buscou se desenvolver espiritualmente. Ele achou que Deus estava lhe dando poder humano. Ele foi ungido por Samuel, mas Satanás colocou dentro dele um sentimento de rebeldia que é insubmissão, e ele acabou usurpando o ofício sacerdotal e sacrificando no lugar de Samuel. Samuel então lhe diz: seu reino está sendo retirado e você perdeu tudo que Deus te deu. Você jogou tudo fora porque alimentou este sentimento. Rebeldia é feitiçaria. Amém? Glória a Deus. Lamentavelmente, temos desculpas, às vezes uma série de atitudes religiosas
Mas quando nos submetemos a Deus, a nossa submissão tem que ser completa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ruth se submeteu a Noemi e disse: Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver. Se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Amém? Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Em outras palavras, estava dizendo: eu sou 100% submissa a você. E era mesmo, ao ponto de trabalhar, de colher migalhas, de passar fome junto com ela. As pessoas não entendem que submissão não é ser escravo. Satanás falou que submissão é escravidão. Submissão é opção, é exercício do livre-arbítrio. Submissão é amor. Eu estou preso a Jesus, porque sou submisso ao amor que existe dentro de mim. E quando eu amo, eu estou preso pelo amor. Quando não amo, então vem a rebeldia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Não deixe que o diabo coloque os sentimentos dele na tua vida. Às vezes você não sabe por que as coisas na tua vida não estão acontecendo, mas é porque você está insistindo na tua vontade. Você quer do teu jeito, mas você ainda não entregou tudo a Deus. Não permita que o espírito de rebeldia roube o plano de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vemos o livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 5 e 6. Absalão, o filho mais lindo de Davi, sobre quem ele tinha tanta expectativa como sucessor, que poderia ser a maior bênção. Satanás o contamina e ele se torna insubmisso. Absalão convoca os generais de Davi, se revolta e tenta tirar Davi do trono. Isso é ou não é Satanás? É o mesmo sentimento ou não é? Ele vai para a porta do palácio com sua beleza, como Lúcifer, e começa a falar mal de seu pai, Davi, como muitos falam de ungidos de Deus. Amém? Esse sentimento faz a igreja e a família sofrerem. Muitas vezes, mulheres não ouvem seus maridos, são insubmissas, mentem e escondem coisas. E alguns maridos fazem a mesma coisa. Esse sentimento é que tem que ser arrancado, porque ele traz o espírito de divisão. A origem é satânica e o resultado é a divisão. Amém? Glória a Deus. Repita comigo. Que habite em mim o mesmo sentimento de Cristo. O poder da unidade de Cristo está na minha vida. Como Cristo foi submisso, eu quero esse sentimento na minha vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em primeiro lugar, ser submisso quando nosso interesse é tirado. Livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 20 ao 23. Itaí
era geteu e não precisava ser submisso a Davi, mas ele tinha a fidelidade e a submissão do ungido. Ele disse: seja para a morte ou para a vida, onde o rei for, eu e minha família estaremos juntos. Amém? E aí está a aliança. O que o Espírito Santo espera de você é essa aliança inquebrável. Se você perder as coisas mais importantes da sua vida, permaneça com o rei. Nada pode te separar do amor de Deus. Onde o rei for, vá. Itaí significa a marca da submissão. Fidelidade não envelhece. E é essa a aliança que Deus tem com você. Se você perder todo o seu dinheiro, saiba que não é dinheiro que te liga a Deus. O que te liga a Deus é um sentimento de fidelidade e submissão. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu profetizo na sua vida. Deus está te colocando nesse plano superior. O Espírito Santo está te falando nos próximos 5 anos. Você vai viver uma revolução tão grande e tão poderosa que vai levantar as suas mãos e dizer: graças a Deus, porque o Senhor não me deixou e o plano de Deus se cumpriu na minha vida. Deus é fiel. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, a fidelidade de Ruth era um sentimento hereditário no espírito que faz o juramento eterno. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Quem é fiel gera pessoas fiéis. Você acha que Jesus poderia vir de uma mulher insubmissa? Jesus veio daquela que não era judia, Ruth, daquela que era desprezada, mas dentro dela tinha um sentimento, o sentimento de Cristo. Este sentimento vai gerar um plano poderoso de Deus na sua vida. Vai gerar um plano poderoso de Deus na vida dos seus filhos, na vida dos filhos dos seus filhos, até 1000 gerações, porque é o sentimento de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Repita comigo e diga: eu tenho a herança do sentimento de Jesus Cristo. Eu sou submisso à tua vontade, porque a minha submissão está gerando um grande plano de Deus. A minha submissão está gerando ressurreição e a salvação de milhões de pessoas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quando acontecer qualquer coisa na sua vida, fique firme. Quando acontecer uma luta, fique firme. Quando tiver um contratempo, fique firme. Quando a fornalha aquecer 7 vezes mais, fique firme e diga: eu estou submisso a um plano maior e vou chegar ao fim deste plano. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, viver o poder da fidelidade. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saiba que o Senhor é fiel e guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem seus mandamentos. Esta aliança é baseada na fidelidade de um Deus imutável. Estamos debaixo dela, submissos a ela, e hoje está começando algo grande de Deus. A Igreja Apostólica nasceu debaixo da submissão a Cristo, e o Espírito Santo veio por causa da
submissão dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. Repita comigo e diga: eu tomo posse, eu me aproprio do poder da submissão e da fidelidade. Essa é a minha hora. Como Ruth, eu vou viver o poder da fidelidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O resultado da submissão é a exaltação, porque Deus o exaltou e deu o nome acima todo nome. Você pode pagar um preço com dores, guerras, lutas, mas a tua exaltação virá em testemunhos, em obras que Deus vai fazer. Porque os que são submissos não ficarão em desonra e em vergonha, mas serão levantados com Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Com Cristo, os que se submetem, vivam o plano de Deus. Ensine os seus filhos a serem submissos. Honre as suas autoridades e seja submisso à vontade do Senhor teu Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Seja submisso a teu patrão. Seja submisso às pessoas que te abençoam. Seja diferente. Não seja igual ao mundo. Não seja injusto. Até na tua casa seja submisso a teu pai e tua mãe. Honre teus pais. Sobretudo, seja submisso à vontade de Deus, porque ela será sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Infelizmente, começou uma malignidade, querendo discutir o envio. Não existe isso. Ou você quer servir a Deus, ou quer servir aos seus interesses. Se Deus te chamou para ser pastor, seja pastor. Não importa se você vai morar bem ou mal, se vai ganhar bem ou mal. Ministério não é carreira, é sacerdócio. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Se for machucado, se tirarem seus benefícios e se te chicotearem, não importe o que for, continue submisso. Amém? Não podemos carregar outro sentimento. Ore assim comigo. Senhor, se não for para viver o teu plano, eu não quero viver nesta terra. Eu me submeto à tua vontade. Se havia algum sentimento dúbio, se havia algum ataque ao meu ministério ou casamento, tira agora. Não importa se sofro, se vou catar migalhas ou as dores que eu tenha. Eu posso ser humilhado, mas no tempo determinado serei exaltado. Eu quero seu plano e sua vontade. Revoluciona a minha vida. Senhor, revoluciona meus sentimentos. Restabelece as prioridades no meu espírito. Amém? Glória a Deus. Repita comigo. Diante da Trindade bendita, Jesus Cristo que se fez homem, Verbo de Deus, que abriu mão da sua glória, se esvaziou de si mesmo, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, eu quero me colocar submisso ao teu plano. Senhor, prometo e confesso não deixar o meu coração ser contaminado por nenhum sentimento demoníaco. Eu entendo pela palavra que aquilo que nasceu em Satanás não vai nascer na minha vida. Eu quero ser igual a Jesus. Eu não quero sentir como o mundo sente. Eu quero sentir como Jesus Cristo e como Ruth firmou aliança em submissão. Eu me submeto à tua vontade, como os apóstolos foram submissos a ti. Eu recebo o teu sentimento como Paulo, que não te viu em carne, mas
te recebeu no Espírito. Da mesma forma, eu não te vi na carne, mas te recebi em Espírito. E em Espírito por te amar. Eu sou incondicionalmente submisso a ti. Senhor, esta é a minha vontade e eu transferirei esse sentimento para todas as minhas gerações. Deus é fiel, Deus é eterno, eis-me aqui. Amém? Medite nessa palavra e você vai chegar à seguinte conclusão. A insubmissão e a rebeldia é a fonte e a raiz de todas as derrotas na vida dos homens. Tudo que não dá certo começa com insubmissão. Contrariamente, tudo dá certo quando a raiz é a submissão. Jesus foi submisso. O plano de Deus deu certo. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que essa palavra de Deus fale ao teu espírito. Em nome de Jesus. Amém.